Bom dia, internauta. Hoje são 31 de maio de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, volto aqui a abordar o assunto religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento acerca do assunto, acerca da descrença no mundo. E também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Aqui não há espaço para intolerância, fanatismo, raiva, ódio, mágoa, nada. É um vídeo destinado também a qualquer pessoa. Se você, internauta, é uma pessoa que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. E no finalzinho, caso você queira fazer algum comentário, use o YouTube, porque ele é democrático. Oferece ali um espaço aos usuários. Tenho dito sempre em meus vídeos acerca de religião, que o ateísmo é 100% ciência, é 100% verdade. Já a religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais uma vez, mostro aqui o livro do psicólogo norte-americano Michel Sermer. Aqui está, Michel Sermer. O livro Cérebro e Crença. Este livro aqui, ele é ateu. O Michel Sermer é um psicólogo norte-americano famosíssimo, vários livros publicados em todo o planeta. Ele é ateu. Só que este livro aqui é puramente ciência, pura ciência. Pesquisas, experimentações com pessoas crentes e pessoas ateias, etc. No ramo da neurociência, neurocientistas, né? O cérebro humano, o estudo profundo e também a psicologia. Pois bem, e aqui está o livro, Cérebro e Crença. Neste livro aqui, ele, de forma inteligentíssima, com larga pesquisa, prova fielmente que o cérebro é o grande criador de crenças. O cérebro, o nosso cérebro, cria tudo. Cria as nossas alucinações, as nossas crenças, as religiões, com seus inúmeros deuses, não é? É o cérebro que é o grande criador. E aqui está um livro maravilhoso. Pois bem, neste vídeo vou aqui abordar apenas uma afirmação que está aqui na página 185. Vamos aqui. Página 185. Aqui o psicólogo Michel Sermer diz assim. Aqui, 185. Ele diz assim: a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Pronto. Escolhi apenas esta pequena afirmação aqui do Michel Sermer. Tá? Transcrevi para o quadro e vou provar a pura verdade que está aqui nesta afirmação. Vamos aqui. Ele diz assim, veja, a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Veja o que ele diz aqui. A cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Michel Sermer. Esta afirmação dele é verdadeira? Ou é falsa? O que os fatos dizem? O que os estudos científicos dizem? O que diz a antropologia em relação a esta afirmação? O que diz a sociologia em relação a esta afirmação? O que diz a psicologia em relação a esta afirmação? Ela está 100% verdadeira. Simplesmente. É a pura verdade. E eu já, em alguns vídeos, já toquei nesse assunto, não é? Mas aqui eu volto para fazer uma coisa mais detalhada, provando que esta afirmação aqui é puramente a verdade. E você, internauta, você não há como contestar o que está aqui. Por quê? Porque eu vou provar agora
com fatos, com provas científicas. Como isso aqui é a pura verdade. Correto? Vamos lá? Pois bem, eu coloquei aqui Brasil, Irã e Índia. 3 países e 3 culturas. Cultura, para a antropologia, não significa um homem culto, ou seja, estudioso, tá? Um homem bem preparado intelectualmente. Não, cultura não é isso. Cultura, para a ciência, para a antropologia, é a soma de tudo aquilo que é criado pelo homem, correto? O homem não cria sua língua, não é isso? Então, língua é cultura. O homem não cria o seu vestuário, as suas roupas, cria, não é? Então é cultura para a ciência. O homem não cria carros, automóveis, aviões, navios, não é isso? Então tudo isso é cultura para a ciência, para a antropologia. Por quê? Porque é obra do homem. O homem cria as religiões, não cria? As religiões? Cria. Então, religião é cultura do homem. O homem não cria os deuses, vários deuses, cria. Então, deuses são produtos da criação humana, não são? Então, também faz parte da cultura humana. Então, para a ciência, para a antropologia, sociologia, cultura é toda a obra do homem, a obra humana, tudo aquilo que é feito pelo homem. Pois bem, a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. É uma verdade. É a cultura que determina. Ele aqui diz, pode determinar, e só determina o Deus em que alguém acredita e a religião a qual a pessoa se filia. É a pura cultura, simplesmente a cultura. E vou dar aqui um exemplo, vários exemplos, bem claros. Veja, eu coloquei aqui, só para alguns exemplos. Eu coloquei, ó, Brasil, um país, o Irã, um país, a Índia, um país, não é isso? Ora, aqui temos uma sociedade, uma cultura. Aqui temos outra sociedade, outra cultura. E aqui temos uma sociedade, Brasil, outra cultura. Certo? Pois bem, então veja. Aqui no Brasil, a religião que congrega o maior número de fiéis é a religião cristã, o cristianismo. Não é mais a religião oficial, porque o Brasil, desde a proclamação da República, é um país laico, apesar de não respeitar essa laicidade. Mas o Brasil é um país laico, não tem uma religião oficial. Porém, o cristianismo é a religião no Brasil que agrega o maior número de fiéis, tá? A quase totalidade do povo brasileiro é cristão, ou seja, pertence à religião cristã, cristianismo, correto? Muito bem. Já no Irã, que é outra cultura, outro país, né, com o Ahmadinejad, o presidente, no Irã. Ora, no Irã, a religião lá que agrega o maior número de fiéis é o islamismo e não o cristianismo. Veja, outra cultura é o islamismo. E lá o islamismo é a religião oficial do Irã. Diferentemente do cristianismo aqui no Brasil. Lá o islamismo é a religião oficial do Irã, o islamismo. Pois bem, ora, aqui no Brasil, em se tratando de cristianismo, para os cristãos, o livro sagrado é a Bíblia. É a Bíblia. Só que a Bíblia também não tem nada de sagrado, mas é a Bíblia para os cristãos. É o livro sagrado. Ora, lá para quem mora no Irã, o livro sagrado não é a Bíblia, é o Alcorão. Olha aí, a cultura determinando o Deus em que as pessoas acreditam e a religião a que as pessoas se filiam. Olha aqui a prova científica incontestável. Não há como alguém contestar isto aqui, porque é a pura verdade, é o puro
estudo científico sobre o fenômeno religioso. Não há como criticar isto aqui. É irracional qualquer crítica, porque é a verdade. É o que nós vemos, e é o que nós percebemos, e é o que nós estudamos. Pois bem, então veja, o Alcorão é o livro sagrado do povo do islamismo, lá no Irã. Viu aí a diferença entre três culturas? Pois bem, para os cristãos, o profeta é Jesus Cristo. Para os cristãos, aqui está, Jesus Cristo, não é? Pois bem, lá, para quem mora no Irã, o profeta não é Jesus Cristo, jamais. O profeta deles é o Maomé. Olha a diferença. Veja aqui uma cultura determinando em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Olha a verdade aqui. Pois bem, então lá o profeta é o Maomé e não Jesus Cristo. Percebeu, internauta? Veja, três culturas e coisas diferentes, ó. A cultura brasileira, a cultura iraniana e a cultura indiana. Agora vamos para a Índia. Veja. Ora, no Brasil, a religião que agrega o maior número de fiéis é o cristianismo. Aqui está. É isso? A Bíblia Sagrada para os cristãos e o profeta dos cristãos, Jesus Cristo. Só que, lá na sociedade iraniana, no Irã, aqui está. A religião lá, oficial, é o islamismo e não o cristianismo. Já o livro sagrado deles é o Alcorão e não a Bíblia. Olha aí. E o profeta deles, lá no Irã, é o Maomé e não Jesus Cristo. Jamais. Veja aqui as diferenças e a cultura. Aqui, ó, determinando a religião, a cultura, determinando qual é o livro sagrado, olha aqui, e determinando quem é o profeta. Olha aqui, cultura. Veja a verdade do que está aqui. A cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Olha aqui a verdade. Olha aqui a ciência comprovando a afirmação do psicólogo Michel Sermer. Olha a verdade. Agora vamos para outra cultura, não é? A cultura indiana, na Índia. Aqui está. Pois bem, no Brasil, a religião, cristianismo. No Irã, islamismo, não é? E na Índia, veja, a Índia é um celeiro de religiões. Centenas e centenas de religiões e milhares de deuses. Pois bem, veja aqui. Veja as religiões na Índia. Temos, ó, hinduísmo, jainismo, budismo, sikhismo, zoroastrismo e centenas e centenas de religiões com milhares e milhares de deuses. Com centenas e centenas de deuses. Aqui está. Cultura indiana. Veja aqui, não é? As religiões, ó. Nada de, aqui, ó. Nada de islamismo, aqui, de forma bem acentuada, né? Um número bem reduzido. E nada de cristianismo, também um número bem reduzido. Aqui, ó, destacam-se hinduísmo, jainismo, budismo, sikhismo, zoroastrismo, confucionismo e centenas de religiões, correto? Pois bem, veja aqui as culturas determinando em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Veja aqui, tudo cultura. Pois bem, ora, para os cristãos, o livro sagrado aqui no Brasil, para os cristãos é a Bíblia. Ora, para quem mora no Irã, lá, já que é o islamismo, o livro sagrado é o Alcorão. Olha a diferença. E para quem mora na Índia, com várias e várias religiões politeístas, inúmeras politeístas, que acreditam em vários deuses, né? Temos aqui os livros sagrados lá, tidos como sagrados, Vedas, Enumelish, Avesta, Ramayana, Mahabharata, etc. São os livros lá considerados sagrados, ou seja, nada de Alcorão e nada de Bíblia. Isto prova o quê? Que as culturas aqui, ó,
é que determinam as religiões, os deuses em que as pessoas devem acreditar, olha aqui, não é? Olha aqui, e as religiões. E aí seus rituais, seus ritos, né? E por aí vai, correto? Veja aqui, bem clara, como a cultura é que determina a que religião se filiar e em que Deus acreditar. Muito bem, e aqui temos, no Brasil, cristianismo, o profeta Jesus Cristo. Já no islamismo, o profeta não é Jesus Cristo, é Maomé. Já na Índia, em um celeiro de religiões com milhares, centenas e centenas de deuses, temos lá como profetas inúmeros. Temos o Buda, como exemplo, o Zaratustra, do zoroastrismo, e inúmeros deuses, ou inúmeros profetas. Viu aí como é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar? Aqui está a prova. Isto aqui é fato incontestável, porque é a pura realidade. É o que nós descobrimos quando estudamos, correto? Pois bem, então aqui a afirmação do Michel Sermer é completamente verdadeira, 100% verdadeira. E vamos aqui dar mais um exemplo. O Brasil, o Brasil, antes de 1500, antes da chegada dos portugueses, só havia aqui índios, não é isso? Só os índios. Havia 5 milhões de índios aqui no Brasil, e como os homens criam as religiões e criam os deuses, os índios criaram suas religiões e seus deuses. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Pois bem, no dia 22 de abril de 1500, chegaram aqui os portugueses. Veja como a cultura determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Veja. Pois bem, os portugueses chegaram aqui em 1500, né? No dia 22 de abril de 1500. Muito bem, os portugueses eram cristãos. A religião cristã lá, oficial, era a religião cristã católica da Igreja Apostólica Romana. Pois bem, ora, quando eles chegaram ao Brasil, invadiram aqui o nosso território, eles viram os índios. E o que houve ali? Houve verdadeiros crimes contra a cultura dos índios. Os portugueses impuseram aqui o cristianismo. A religião cristã foi imposta aqui para os índios. E veio para cá, continuou, por meio de gerações e gerações. É por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã. A quase totalidade é cristã. Por quê? Porque o cristianismo foi imposto aqui. Isso não foi uma escolha. Não. Ele veio aqui e foi imposto aos índios. Ou seja, os portugueses obrigaram os índios a deixar ali a sua cultura, a abandonar suas religiões e seus deuses para assumir o Deus dos cristãos. Simples. É uma cultura influenciando em outra cultura. E aí foi. Os índios andavam nus aqui no Brasil. Andavam nus. Os portugueses vieram e trouxeram o quê? O vestuário, que também é uma espécie de cultura. E aí eles impuseram o seu vestuário aos índios. Vestiram os índios, o que é uma aberração. E trouxeram o cristianismo para cá, a religião cristã. E fizeram com que os índios abandonassem suas religiões e seus deuses para adorar o Deus do cristão. Veja aí. E também trouxeram a língua. Os indígenas brasileiros, antes de 1500, tinham várias línguas espalhadas em todo o território nacional. E o que aconteceu? Os portugueses trouxeram a língua portuguesa, que também é uma espécie de cultura. E ali eles impuseram a língua portuguesa aos índios. Você entendeu? A cultura é que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Vou dar aqui mais um exemplo para você ficar bem entender. Vamos dizer que uma mulher aqui em Brasília, pronto, onde eu moro,
vamos dizer que uma mulher fique grávida aí. O marido, o homem que manteve com ela relações sexuais, foi embora. Abandonou a mulher. E ela é muito pobre. Muito pobre. Pois bem, ela fica grávida. Depois, ela chega ao parto, correto? E ali, vamos colocar aqui, ó. Nascem duas criancinhas gêmeas, né? Vamos colocar aqui, ó. Só pra, né? Duas criancinhas, ó. Pra você entender. Gêmeas, né? Muito bem. São gêmeos. A mulher muito pobre, não tem condições de sustentar as duas crianças. E o que ela faz? Ela, vamos aqui colocar, aqui, Irã, só para situar. E aqui, Estados Unidos da América do Norte. Pronto. Dois países e duas culturas, né? E culturas muito diferentes, não é isso? Pois bem, Irã e Estados Unidos da América do Norte. E as duas criancinhas são brasileiras. Nasceram aqui, em Brasília. Muito bem. Aí o que acontece? A mãe é pobre, não tem condições de criar as duas crianças gêmeas. E aí ela faz o quê? Ela entrega esta criança aqui, que é brasileira, entrega para um casal iraniano. Pronto. Aí o casal pega esta criança aqui e leva para o Irã. Muito bem, morar lá no Irã, certo? E aqui, a outra criança, a mãe, que é brasileira, brasiliense aqui de Brasília, entrega esta criança para um casal norte-americano, Estados Unidos da América do Norte. No Irã, a religião lá oficial é o islamismo. Nos Estados Unidos da América do Norte não há religião oficial, mas a religião lá que congrega mais fiéis é o cristianismo. Pois bem, aqui Irã, islamismo. Estados Unidos da América do Norte, cristianismo, né? Muito bem. Então, esta criança que é brasileira vai morar no Irã. E esta aqui vai morar nos Estados Unidos da América do Norte. Veja, duas crianças brasileiras gêmeas. Pois bem, ora, daqui a 10 anos, esta criança aqui e esta, que são irmãs, são completamente diferentes daqui a 10 anos. Por quê? Esta aqui, que foi para o Irã, vai falar a língua persa, que é a língua lá do Irã, a língua persa. Veja como a cultura determina tudo. A língua, o vestuário, a religião, os deuses em que a pessoa deve acreditar e tudo. Pois bem, ó, esta criança foi morar no Irã. Lá ela vai falar a língua persa, e não a língua portuguesa, e não a inglesa, língua persa. Esta criança aqui vai ser adepta do islamismo, veja, do islamismo, e não do cristianismo, e vai falar a língua persa. Esta aqui, que foi para os Estados Unidos, da América do Norte, vai falar a língua inglesa, e vai ser adepta do cristianismo, e não do islamismo. Olha a diferença. Isto aqui prova o quê? Que é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. A cultura. Veja, dois seres, aqui ó, seres humanos, duas crianças brasileiras gêmeas. Pois bem, e serão completamente diferentes se forem morar em culturas diferentes. Para o Irã, esta aqui vai ser adepta do islamismo, vai adorar o Maomé e vai ler o Alcorão. Esta aqui vai ser adepta do cristianismo e vai adorar Jesus Cristo e vai ler a Bíblia. Isto prova de forma incontestável a veracidade, a verdade da afirmação do Michel Sermer. É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Eis a grande verdade. Não há como alguém contestar o que está aqui, porque é a pura verdade. Só para terminar, hoje, ano 2013, existem no mundo, no planeta Terra, 10.000 religiões, 10.000. E deuses existem mais de mil deuses, mais de mil. Então veja,
A escolha dessas religiões e desses deuses, certo? Depende da cultura, depende do lugar onde o cidadão nascer e ali conviver. Eis a grande verdade. Portanto, aí, muito obrigado por sua atenção e mais aí um esclarecimento sobre a descrença. Obrigado.